Bitcoin semana passada corrigiu exatamente até 0,5 de Fibo. Eu gravei o vídeo e deu certinho. Aí, essa semana, ele começou um movimento que já para dar um pouquinho de sua dor, né? Ele perdeu a mínima ali de 60 mil e tá até agora, né? Agora são 5 horas da tarde. Se fechar o semanal com o candle que está prometendo, é, de novo, uma força compradora mostrando um pouquinho mais de interesse no preço, né? E jogando de novo o preço para cima. E, inclusive, manteria aí a possibilidade dele fazer um pivô no diário para reverter essa tendência. Então, eu vou analisar não só o gráfico, mas eu vou começar a colocar um mapa que você consegue visualizar cada item. O que eu quero, né? A partir agora dessa semana, eu vou ter essas informações aqui organizadas, e aí semana a semana eu consigo revisar isso aqui, né? Em termos de price action, em termos de indicadores, usando alguns passos aí para macro, quantitativa, ver como é que está o Fear and Greed, ou seja, seguir sempre uma mesma sequência para ficar mais fácil definir alvos e buscar confluências, né? E nessas confluências eu também coloquei quais são os três cenários que esse filtro de informações vai me levar. Então eu vou ter um cenário para alta, um cenário para baixa, um cenário para lateralização. E é claro, eu vou tentar com isso ser o mais fiel a indicadores, claro, ao gráfico, né? Um peso maior vai ser isso, mas é claro que tem o viés, tem a questão da leitura do mercado, ela não pode faltar, porque a gente sabe que não existe o price action, muitas vezes está exatamente definido que é para alta e o preço cai, entendeu? Assim como muitas vezes as notícias mostram que poderia ser para cima e é para baixo. Então, na verdade, eu quero construir três cenários, filtrando o máximo de informações úteis, tá certo? Buscando confluências para essas informações, determino alvos para cima ou para baixo e busco operações durante a semana. Próxima semana, revisa essas informações e bola para frente. Então vamos começar aqui a dar uma olhada, né? No price action, se a gente for olhar, eu tenho uma resistência que dos 65, 69 mil. Vamos dar uma olhada aí no gráfico, né? Se eu olhar o gráfico semanal do Bitcoin, eu tenho claramente definido aqui uma resistência em torno de 65.700, na região aí de 65, 66 mil. Enquanto ele não passar isso aqui, né? Ele veio, ele perdeu o fundo, mas não deu continuidade de queda, rompeu uma região muito importante aqui do 64, mas parou de novo aqui nessa região de 65, 66. Então, como ele fez aqui um pivô, o que a gente busca, na verdade, é que a força compradora leve esse preço de novo acima dos 66 para romper essa região, para buscar de novo 69 e depois buscar o all-time high. Mas enquanto ele não passar por essas resistências de 65, 69, não tem como, tá certo? Vai continuar nesse caixotão aqui. E principalmente, se ele não faz, ele não confirma esse pivô aqui, pode ser que ele lateralize por aqui, ou pode ser que ele devolva essa movimentação que a gente não. Quando a questão do suporte, né? A gente tem aí o suporte de 60 mil, muito definido e muito importante, tá certo? Essa região aqui de 60 mil, se ele perdeu, ele veio, ele tinha na semana passada, chegou a tocar em 60 mil. Essa semana ele chegou a perder, chegou até os 58 e pouquinho, e retomou. Então, essa faixa aqui é muito importante manter como suporte, porque se ele perde, a próxima região de suporte forte é nessa faixa aqui, ó, 60, 53, 54, tá certo?
Se perde isso daqui, inclusive, se perde 60 já, isso é a minha análise da semana passada, eu já tinha mais ou menos visualizado isso. Se ele perde 60, ele já vem buscar o fundo do canal, né? Talvez até mais baixo do que 53, 54. 4 horas eu tenho em formação, né? Porque eu só tive, na verdade, 3 toques numa LTB primária e numa LTB secundária eu só tive 2 toques. Eu tenho em formação uma cunha ascendente, que inclusive é claro que é uma correção de preço do semanal, né? E aí eu preciso que ele, dentro desse canal de baixa que a gente está formando, uma cunha descendente significa que rompe para cima. Ou seja, é isso que eu quero buscar de confluência em termos de padrão gráfico, né? Se uma cunha descendente, a tendência dela é romper para cima, vai me ajudar num canal de baixa que a tendência dele também é romper para cima, ou seja, eu busco essas confluências para me dizer, opa, eu posso estar com confluências para alta em termos de padrão gráfico. Agora, isso só após a confirmação, né, do movimento. Se for olhar, buscar as informações dos indicadores, então começando pelo RSI, eu tenho aí o RSI no 4 horas quase perdendo a região de 50, né? Toda essa região, né, ele está fazendo um pivôzinho aqui em cima dos 50 do RSI, ou seja, ótimo. Isso em confluência, se eu coloco uma FIBO só para essa pernada do 4 horas, ele estaria aí na região de 0,382. Ou seja, estaria uma bandeirinha de alta no 4 horas, junto com uma cunha descendente, ou seja, tudo em confluência para romper para cima, tá certo? RSI acima de 50, maravilha. Se eu vou para o diário, de novo, ó, o RSI voltou a trabalhar em cima dos 50, tá certo? Nesse momento, eu tenho todos os RSIs neutros de semanal até 1 hora, todo mundo na faixa de 50, 50 e pouco. Ó. Só o mensal está acima de 50 e os tempos menores, né, estão me dando uma tendência de alta. O RSI neutro em vários tempos gráficos é duro, né? Porque aí você não tem tendência nem para cima nem para baixo. Teoricamente, uma correção de preço, por exemplo, a correção do semanal, né? 1 hora em sobrevenda, por exemplo, me daria uma correção de semanal? Já foi ou nem aconteceu. Então fica aquela situação de neutro que você não sabe o que vai acontecer, né? As médias que eu utilizo são a 21, né, ou a 20, a média é muito importante para robôs e tudo mais, a média de 50 também. Você vê que a média de 50 ele respeitou exatamente aqui, ó. E a média de 20 também ele estaria respeitando essa região, a média de 20 está batendo aqui faixa de 61.500, que foi onde ele veio corrigir aqui 2 vezes, mas o preço levou para cima, tá certo? E uma outra média muito importante, né, é a média simples no diário, tá certo? Ela está lá embaixo, ainda tranquilo, na faixa aí de 41 mil, 42 mil. E se eu coloco isso no diário, aí me dá uma situação bem interessante de observar. Veja só, a gente está no momento que, domingo, né? De novo, uma situação de que, puxa vida, o que, que vai acontecer? Porque a média de 200 no diário, que é muito importante, o preço não está conseguindo passar. Ó, ele bateu 3 vezes aqui e não conseguiu passar. A média de 20 está segurando exatamente a correção. E a média de 50, ele está trabalhando acima. Quer dizer, isso aqui no meu entendimento, vem paulada, ou para um lado ou para o outro. Ele vai definir esse preço e ou ele vai subir com mais força ou ele vai ter uma correção muito mais forte. Porque com relação, quando as médias, né, elas começam a se encontrar, a se estreitar, geralmente precede algum movimento um pouquinho mais forte, né? Aí se eu juntar com o VRVP, né, com a
A gente vê aonde está passando a POC do Diário do VRVP, exatamente, ó, as regiões de mais briga de preço é aqui nos 59 mil, é aqui nos 61 mil, é aqui nos 63 mil, ou seja, essa região ela é muito brigada. Então, enquanto não sair daqui, tanto para cima quanto para baixo, sim, fica numa lenga-lenga. E aparentemente, por a gente estar numa situação de final de ano, né, último quarter, todo mundo espera para outubro um pouquinho mais de reação ao preço, tem outras confluências para alta. Teoricamente, né, o que se espera nesse momento é um movimento explosivo para cima, agora no final do ano. Mas ninguém pode afirmar isso, tá certo? Então, eu tenho POC nessa faixa aqui dos 58, 59, 60 mil. Eu tenho as médias estreitando, muito importantes, 21, a média de 50 e a média simples de 200 no diário. E se praticamente, a não ser o mensal, né, em neutro. Então, eu acredito que possa vir um movimento mais forte essa semana. E eu vou torcer para isso, inclusive, né? Vou me posicionar para isso. Mas isso é uma questão do meu viés, né? Depois a gente vai chegar ainda construindo as outras informações, chegar nos cenários possíveis e nos alvos possíveis, né? Olhando a questão macro, né? O que que acontece? A gente tem notícias saindo toda hora, tá certo? Então, de que o Bitcoin, de que a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou a venda dos Bitcoins que foram apreendidos na Silk Road. E isso dá mais de 4 bilhões, né? 69 mil Bitcoins, mais ou menos essa faixa. Isso é uma grana que pode entrar de uma hora para outra, e eu acredito que ele mexeria demais no preço se ele fosse vendido a mercado. E a gente sabe que eles não vão fazer isso, né? Outra coisa que, para mim, e isso é, por enquanto, eu estou colocando a notícia e colocando um viés meu. Depois, nos cenários, eu vou tentar juntar os fatos, né? Então, o que acontece? A gente, próximo de eleição americana, tanto o Trump vencendo quanto a Kamala, eles estão meio que preservando um pouco os eleitores de cripto. Então, não sei se eles vão sair vendendo a mercado aí para derrubar o mercado nesse momento, né? Isso seria péssimo para o mercado de cripto, eles sabem disso, né? Outra, a gente tem a venda OTC, eles podem vender esses bitcoins para outras instituições, né, outros grandes. Então, eu acredito que não vá ser um movimento totalmente explosivo nesse momento. Depois a gente tem também a FTX para o lado positivo da coisa. A gente tem a FTX ela começando a pagar, né? Tem a aprovação da FTX da recuperação. E aí ela pode pagar, né, os caras que ficou devendo. E esses caras, provavelmente, né, o cara ganhou um grana, tá lá parado, comprar, né? Vai voltar para o mercado. Então pode dar alguma mexida nos preços do Bitcoin, de altcoins, enfim. Quer dizer, seria uma perspectiva para alta, né? Um panorama geral, vamos dizer assim, né, em termos de macro, você tem hoje algumas informações bem importantes. A China, tá certo? Que a China lançou um pacote, ela está com um problema imobiliário seríssimo, né? Ela lançou um pacote de injeção de capital, falou que vai reduzir isso, fazer aquilo, e que ela vai aumentar a emissão da dívida para reanimar a economia. Quer dizer, sabe uma parte desse dinheiro não venha para as criptomoedas, né? É bem que a gente tem em termos de notícias, né? Estados Unidos com autorização para venda, pode vir pressão de venda. FTX com dinheiro para liberar para os seus clientes, pressão de alta. China injeta dinheiro na economia, pressão de alta. Eleições americanas, aí entra uma questão que é a seguinte, né? O que acontece? Se você olhar o mapa hoje da votação, está muito mais para Trump do que para Mamala, né? Inclusive, eles estão colocando aqui quais seriam os 7 estados que poderiam decidir essa eleição. Agora, o que acontece? Antes, se o Trump ganhasse, bull market, e a Kamala bear market. Hoje, se a Mamala ganha,
Não acredito, apesar de que todo político, né, para se eleger fala qualquer coisa, né, não é diferente aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas ela não pode simplesmente vencer, falar, dar uma amenizada com o eleitor criptoativo e depois acabar com isso, né? Ela já sinalizou alguma coisa positiva. Então, talvez a gente vai ver agora e está vendo de influenciadores, do pessoal de conteúdo falar mais em eleições e qualquer conversa diferente pode mexer com o mercado agora no final do ano, né? E a gente tem o mais preocupante de todos, né? Na minha opinião, o pior de todos, que é a questão geopolítica, né? Não para, não para. É toda hora informação de guerra com Hamas e Líbano e não sei o quê, e vai, não sei quem vai atacar não sei quem, míssil de quem, Estados Unidos mandou dinheiro e Rússia mandou. Meu Deus do céu, a guerra da Ucrânia não termina. Então, a questão geopolítica, ela pode azedar, porque aí mexe com petróleo, mexe com isso, mexe com aquilo, pode azedar um possível rally de final de ano, infelizmente. Em termos de macro, eu entro na terceiro ponto que eu vou começar a analisar, tá certo? Que é quem faz conteúdo hoje, os caras que são de dentro do mercado, os caras que são traders e que vendem curso, o que eu percebo de alguns, é claro que eu não acompanho todos, né? Mas caras de dados on-chain, principalmente um cara mais que eu acho mais completa a visão dele, você vê bull market e vários caras de conteúdo dizendo que a gente está prestes a encarar um bull market, né? Uma pernada de alta. E aí eu vejo alguns analistas que já têm uma crença, né, de que, na verdade, isso não passa de uma pernada de alta para devolver tudo, né? Nem que ele chegue até os 70 e depois devolva tudo, fazer até um trap em cima aí, 74, 75 e devolver tudo, e entrar realmente num bear market. Então, tem essas duas vertentes aqui em termos de influenciadores e criadores de conteúdo. E economista, né? Economista sempre vai ter o lado negativo, né? Ele sempre vai olhar até mais fácil, mais rico, mais forte. Ele te dá todas essas confluências para a baixa, né? É o papel do economista, tá certo? Mas eu não acredito, tá certo? Que esse tipo de coisa que já poderia estar muito mais claro, né, com relação à recessão americana, e o Bitcoin ele vem passando por isso, tá certo? Ele vem passando, vai ter recessão, vai ter isso, vai ter aquilo, e ele vem se segurando no mínimo, né? Pode estar aí 6 meses nesse canal aí, porque não teve liquidez, mas você vê o M2 Global está crescendo, você vê algumas pessoas falando em emissão de dinheiro. Quer dizer, por mais que os economistas falem em recessão, em problema, o problema pode virar, num curto prazo, inclusive, liquidez entrando no mercado. Liquidez entrando no mercado é gente se expondo ativo de risco para ganhar dinheiro, né? Faz tempo já o mercado, a gente vem de bear market grande, 1 ano e meio, quase 2 anos, e agora a gente está uma expectativa que em 2024 já estaríamos aí nos 100 mil, por exemplo, no Bitcoin. A maioria das pessoas que estão dentro desse mercado pensavam assim, tá certo? E não aconteceu. O ano de 24 retardou esse alvo, vamos dizer assim. Então, vamos ver o que vai acontecer na verdade, tá certo? Depois, mais um dado aí técnico que eu tenho acompanhado é o seguinte: a questão da análise quantitativa, né? E apesar, se eu olho a análise quantitativa do Bitcoin, né? Vou colocar ele numa hora e depois vou colocar no diário. O que está me chamando a atenção é o seguinte: a gente está com Open Interest saindo, tá certo? Apesar de 1 hora e nós estamos no final de semana, pode ser só correção. Em termos de clímax de liquidação, a gente teve um clímax de liquidação quando ele buscou ali os 59, tá certo? E foi na quinta-feira, dia 10, tá certo? Teve esse clímax de liquidação de long, e depois disso, mesmo ele subindo aqui, fazendo uma recuperação em V, e buscando de novo ali o 63, não teve tanta liquidação de short assim, tá certo? Então, por isso que eu acho que pode ter um movimento explosivo, ele ficar aqui
trabalhando, trabalhando, ficar aqui em termos dentro do price action, fazendo aqui construindo liquidez, tá certo? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Aqui pode ser um BART, né? Ele pode devolver tudo e formar um BART, ou ele pode estar fazendo uma bandeira de alta, né? Em termos de Open Interest, no 1 hora, saída de Open Interest, tá certo? Mas se eu coloco ela num tempo maior, vamos dizer assim, para ter uma visualização, você vê que a gente está na mesma faixa de Open Interest, não está ruim, tá certo? Liquidação eu já falei, e aqui o Long Short Ratio que está aqui embaixo, ele afundou, né? Com essa pernada para cima, ele afundou para short e não voltou para long. Ou seja, aparentemente eu continuo com mais liquidação de short do que de long, né? E isso é ótimo também. E aí eu vou colocar a análise quantitativa no diário, só para a gente ter uma referência, né? Eu não costumo usar análise quantitativa em tempos gráficos grandes, eu uso, na verdade, nos 5 minutos. Mas só para a gente ter uma ideia que o Open Interest, ele está na mesma faixa, né? As liquidações no diário fica difícil de ver, porque tem sempre liquidação para um lado e para o outro. E o Long Short Ratio para baixo, ou seja, se eu coloco inclusive outros indicadores que me mostram para onde está a liquidez, a maior está para cima, ou seja, ponto para alta. Depois tem uma parte que é impressionante, né? Esse Fear and Greed aqui, esse índice de medo e ganância, está em 50. Todos os RSI, tudo neutro. Price Action indefinido. As médias todas alinhadas. E Fear and Greed em 50. Vai vir porrada ou para baixo ou para cima. O meu viés é para cima. E depois a gente vai tentar achar os cenários, tentar achar o máximo de confluências, né? Se eu coloco aqui o índice, né, de medo e ganância, olhando aqui o índice de medo e ganância, né? Ele está exatamente no 50, certo? A gente teve essa semana uma capitalização de mercado 2 milhões e 300, mais ou menos, e volume nas últimas 24 horas sábado, né, caindo 9%. A dominância do Bitcoin ali não perde, né, 54, e o índice de medo e ganância no 50. O que a questão de ele estar parado ali no 50 é bom tanto para alta quanto para baixa, tá certo? Então agora eu já tive uma visão geral em termos de price action, uma visão geral nos indicadores, uma visão geral macro, uma visão quantitativa e uma visão do índice de medo e ganância, certo? Eu vou traçar duas coisas em termos de price action, em termos de análise pura técnica, certo? Que são os alvos de long, que, ao meu ver, a gente vai ter um alvo no 69 e um alvo no 79 mil, a curto período, né? Seriam os primeiros alvos, eu vou mostrar no gráfico, e teríamos dois alvos de short no 57 e no 54. Eu vou mostrar no gráfico por que eu estou colocando no gráfico semanal e traçando uma fibo aqui da movimentação última pernada para cima, aonde a gente teria alvo aqui? Primeiro, né, tem que passar essa resistência dos 50, 65, 66, e o primeiro alvo, que, claro, é o topo anterior no movimento, né, 68, 69. Depois disso, a gente teria o alvo de 79, tá certo? E depois 85, essa fibo desse movimento. Eu tenho uma fibo traçada lá de baixo, né? Dessa correção aqui, ó, que já dá alvos no 76 e no 80 mil. Então, essa região de 80, né, 79, ela coincide com várias fibos que você traçar, várias formas de você visualizar, coincidem, né? Então, é uma região que eu vou ficar de olho, tá certo? Para realizar um lucro, para uma movimentação para um número psicológico forte, que é 80 mil, né? Então, é uma região importante de se olhar. Então, os alvos, diria num prazo mais curto, né?
seriam, primeiro ele vir buscar de long esse 65, 66, vir buscar o 69, e aí se ele rompe os 70 mil aqui, 69, fatalmente, né, por questão de price action, né? Vamos até colocar o volume aqui. Seria bom se a gente tivesse um volume um pouco maior entrando aqui para sair desse canal de baixo que já faz tempo que ele está trabalhando, mas é muito provável, né? Que se ele vem aqui testar o 69, é para romper, certo? E seria um alvo muito forte com uma realização parcial de lucro, alguma coisa nesse sentido. E daí, para o outro lado, tá certo? Se eu traço uma fibra da última pernada de baixa, eu teria aí os alvos em 57, que coincide com essa LTB secundária do 4 horas, tá certo? Coincide com a faixa que deve estar trabalhando a média de 50, e depois a gente tem o 54 também nessa faixa de preço, né? Então, os dois alvos principais agora de uma correção iniciando a partir de agora, essa semana, no meu ponto de vista, seriam isso, 57, 54 e depois, fatalmente, aí buscar 20, 48, né? Buscar essa faixa aqui de 50 mil. O que eu não gostaria de ver, porque no meu ponto de vista, se ele perde isso, ele, na verdade, está confirmando um pivô de baixa, né? Então, eu não vou trabalhar meu viés, tá certo? Com esses alvos, a operação de short que eu buscar agora vai ser o mais curto possível, né? Mesmo em criptomoedas, as criptomoedas estão muito descontadas, então buscar short agora, teoricamente, não tem sentido em termos de price action, mas pode acontecer, tá certo? Os fatos e as informações, né? Para determinar aí essas confluências se são para alta ou para baixa. Ou seja, o que, que eu tenho que me mostra, que vai me mostrar, na verdade, né, porque ninguém sabe, o que vai acontecer. Primeira confluência para um cenário de alta. Se ele rompe essa região de 65, 69, tá certo? Que é uma LTB no 4 horas, de 63.500 primeiro, e depois uma resistência de 65, ele me dá a confluência para alta. Então, os meus alarmes vão estar setados nessa região agora para os próximos dias, para amanhã, para depois, para hoje, tá certo? É o que eu vou estar olhando e vou estar buscando se ele faz pivô, fez pivô nos 5 minutos, fez pivô no 15 minutos, fez pivô numa hora, rompeu e fez pivô, opa, posiciono totalmente para alta, né? Se ele, inclusive, isso vai ser uma consequência, né? Os indicadores sendo levados para o RSI acima de 50 no H1, no H4, um rompimento, principalmente isso aqui é muito importante, né? Rompimento da média de 200 dias, né? Isso aqui dá uma confirmação de um cenário altista a curto e médio prazo, tá certo? Por que não? Depois os indicadores, como eles estão todos em neutro, se eu tenho acima de 50, confirma isso. As médias a gente já buscou. E aí, a única coisa que pode atrapalhar é o macro, né? O macro pode azedar um pouco a questão do cenário de alta, mas em termos que nos interessa, tá certo? Notícias, panorama, guerra, tudo isso daqui que é de macro é uma questão que a gente não tem muito controle, tá certo? O que a gente, para fazer trade, né? Eu tô tendo a visão de um trader, tá certo? Que é o que eu faço. Eu quero, na verdade, que isso seja eu tenho que filtrar o máximo de informações irracionais, vamos dizer assim, buscar fatos para que me levem a tomar uma decisão para abrir as minhas operações ou para tal lado ou com tal alvo para ganhar mais, tá certo? Então, a macro eu vou deixar para lá, tá certo? E a análise quantitativa, ela também está favorável para mim, para esse cenário de alta de curto, médio prazo. E o Fear and Greed também, tá certo? Daí, o que, que eu teria um cenário de baixa? Então, seria ele perder, né, a LTB no H4 na faixa de 60 mil, confirmar um pivô de baixa, provavelmente perdendo em seguida os 57.
os RSIs abaixo de H1, H4, né, e perdendo a EMA 50, e geralmente quando perde assim, normalmente a queda é mais rápida, né? Mas às vezes faz um pivô, e aí o pivô confirma a queda. Então, isso aqui é um cenário de baixa nesse momento, eu só me preocuparia se ele realmente confirmasse, porque na situação que está, é muito mais fácil o Bitcoin vir buscar liquidez abaixo dos pontos que já foram criados do que simplesmente é como que tem acontecido, né? O canal de baixa, ele vem, perde o fundo, mas não dá continuidade de queda. Enquanto ele não perder o fundo e fizer um pivô de baixa, eu não acredito, tá certo? Eu continuo me posicionando com cautela com relação a short. E outra coisa que pode acontecer é uma faixa lateral, né? Ele ficar ali, né, entre 64.500, 60 mil, quer ver? Trabalhando nesse caixote aqui, ó, 65, 66, 60, até perde um pouquinho. Até quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Enfim, isso daqui não é difícil também de acontecer, principalmente porque a gente não tem nada que dê certeza que vai para alta agora em outubro, né? Todos querem, todos acham que vai ter um rally de Natal, mas ninguém tem certeza. Então pode ser que ele continue lateralizando aqui por um bom tempo. Mas esses são os três cenários que eu vou buscar, né? E aí, o que que eu busco, né? Como eu fiz esse mapa de informações, ele me ajudou e me esclarece muito e me ajuda para a próxima semana e a partir de agora eu vou ficar usando. Então, assim, é impressionante, né? Como você fazendo isso, ele te dá assim ai, explode realmente a mente, né? Porque assim fica uma coisa mais clara. Então eu vou fazer isso toda semana, né?